tem Portuga, eu digo assim, só mesmo na nacionalidade, né? Não na raça, mas na nacionalidade. Porque nem todos portugueses são lusitanos, são árabes, são outras coisas. E alguns desses são os que são mais preconceituosos e mais racistas. Aí esse homem, né, que nasceu em Portugal, não aparenta ser português. Ele não é branco, não para mim. Ele falando de uma velha portuguesa de cabelo branco que mora em Paris, sobre ela falando vulgarmente dos brasileiros, chamando ele de esfarrapado, que eles não merecem o green card, que é aquela identidade portuguesa, como se Portugal fosse tão bom assim e pagasse 5 mil, 10 mil por mês em salário. É um lugar pobre também, totalmente fluido, bonitinho, né? Como o Brasil também tem lugares bonitos, todo lugar. Mas economicamente Portugal tá palha, tá ruim, tá horrível. É horrível. Não está. É. Ela falando que eles não merecem, mesmo legalmente, a identidade portuguesa, como se o resto que tivesse ido, que ainda vão para Portugal, de outros lugares da África, do norte da África até da Índia, etc., tivesse mais direito a Portugal que, vamos dizer assim, a lusitano brasileiro, né? Porque alguns de nós têm sangue lusitano, somos mais ou menos 90% lusitanos, né? Aí fica uma velha dessa aí falando bosta. Eu não estou falando que todos são lusitanos, que tem muitas pessoas enxeridas que não se colocam no lugar delas, entendeu? Eu não queria ir a um lugar onde eu não era querida. Eu não gostaria de ir conscientemente, já velha, sabendo o que eu estava a fazer, ir para esse lugar e sabendo que eu não era bem-vinda lá naquele lugar. Eu não queria isso para mim. Na verdade, eu não quero isso para mim. Entendeu? E eu tenho que procurar o meu lugar, não é mesmo? Meu lugar. O meu lugar de pessoas que aparentam ser como eu. Como é que eu vou para o lugar sabendo que aquele não é o lugar do meu povo? Na cara de pau assim e achando que eu mereço estar lá, porque acordo comigo, o lugar onde nasci foi invadida por aquele país, aquele povo daquele país. O que é isto? Portugal ir para o Brasil, tudo bem, porque afinal de contas, antigamente Atlântida era parte da Europa e Brasil era Atlântida também. Até aí tudo bem, né? Pode falar alguma coisa quando uma grande percentagem vamos dizer, de brasileiro, né? Ou de português for para a África, aí é outra coisa, já não existe mais, porque os africanos não querem eles lá mais, não querem nenhum europeu lá e estão jogando tudo para fora, ok? Então, como é, eu estou falando dessas pessoas aí do Brasil, que vão para lá para passar vexame. Eles não têm a, eles não têm a etnia portuguesa. Então, para que vocês irem para lá? Não tem vergonha na cara, não. E acham que aquele lugar é de vocês. Devolve nossos olhos. Que ouro? Que ouro? Que ouro que esses povos têm que devolver? Visto que Brasil, Américas não é África, nem a Ásia. Sinto muito, mas não é Ásia, não é África. Vocês têm que entender isso, tem que ter mais consciência, mais senso, sabe? Consenso, fazer sentido, não ser ridículo
ao ponto de achar que o Brasil vocês invadem assim, né? Achar que Américas faz parte da África e Ásia. O que vocês estão falando? Hã? O que vocês estão a falar? Isso que até esses povos que se dizem ser tribal já vieram da Ásia. Hã? Aí fica a véia aí falando, colocando, generalizando os brasileiros, até mesmo, talvez, né, os lusitanos, não sabendo a véia que esses brasileiros têm também o direito de ir para Portugal, porque se o resto pode, por que não os brasileiros lusitanos, não, véia? Por que não os brasileiros lusitanos? Hã? E se os portugueses também existem no Brasil, tem no Brasil portugueses, e eles conseguem green card, por que não os lusitanos brasileiros? Por que não pode ir para essa porcaria de Portugal? Por quê? Queria saber esse vídeo aqui. A Vera não tem consciência alguma. Agora, se ela fala de pessoas que não são lusitanas, aí sim é outra coisa, né? Porque se os indianos podem ir para lá, se os norte-africanos podem ir para lá, se os africanos podem ir para lá, por que não os brasileiros lusitanos, véia? Hã, véia? Tás boracha, velha, tás drogada, sei lá. E a véia ainda fica falando palavrão. Ela fica tão enfesada que ela começa a falar palavrão sem parar, né? Não sabendo ela que os brasileiros lusitanos têm todo o direito de ir para Portugal, sim, entendeu? O meu avô era Lino Vieira, ele era italiano, de Bérgamo, e também foi para... A família dele também foi para Portugal, ok? Foram para Portugal, para Madeira, antes de vir para o Brasil. O meu avô Lino Vieira. Lino Vieira Andrade. Então, eu posso ir para Portugal se eu quisesse, mas eu não quero, não quero, eu não tenho vontade. Entendeu? Eu não tenho vontade por causa dessas frescuras aí de xenofobia, né? A xenofobia não é racismo, a xenofobia é aversão a estrangeiros, né? Porque eles não podem serem racistas com sua própria raça ou com outras raças que são até mais claros que eles. Isso que tem muitos tipos de portugueses. E outra coisa, Portugal também tem crimes feitos pelos locais. Eu vi vídeo onde o safado dá paulada na sogra de 87 anos matando a senhora. 87 anos. E o filho ainda debocha com a morte da mãe. O filho, não o genro, o filho. Ok? Tem outros que matam a esposa também. Mas para o velho árabe são todos brasileiros. Ou deve ser brasileiro. Quando vê o sotaque lá, porque eu não sei porque a minha mãe morreu, mas e daí? Eu vou voltar a dormir. Né? Quando vê o sotaque, é sotaque de português. Então esses são brasileiros. Claro que existem os patifes brasileiros que não têm vergonha na cara, saem das favelas e vão favelar lá em Portugal, manchando
a imagem do Brasil. Agora, para a África, ninguém quer ir. Esse é o problema. Para a África, ninguém quer ir. Porque não vai bagunçar lá no terreiro dos ancestrais deles. Não querem. Querem ir para a Europa, para bagunçar lá. Se não bastasse, né? Os seus primogênitos norte-africanos que vão já para a Europa há muito tempo, não é de agora, de muito tempo, vão para a Europa para bagunçar lá e matar. Como se não bastasse, né? Agora esses lixos portugueses aí não veem isso. E fica só marcando os brazuca que não são lusitanos. Uma mulher horrível, feia, o caso da Lola. Procura aí o caso Lola. Mas tem, só tem no inglês. Girl Killed in France. A mulher, que é algeriana, ela leva prisão perpétua na França por ter sequestrado, estrupado e matado, mutilado a menina de 12 anos, uma bicha velha de 30 e poucos anos do norte da África, entendeu? Não apenas pegou a menina à força, ela estrupou a menina e ela matou a menina. Do mesmo país onde mataram a brasileira lá na Holanda, uma menina do Maranhão. A mesma sujeita também, não foi a mesma sujeita, mas do mesmo país da sujeita que matou a brasileira maranhense, a menina maranhense, a facada. Chamou para casa e esfaqueou a menina. A menina Lola também teve quase o mesmo tipo de destino. A bicha levou a menina para casa, não apenas abusou da menina sexualmente, mas também matou a menina, miserável. A bicha feia, feia que dói, cheia de artifícios, de, como se fala, procedimento estético. Nem eu, com essa idade, coloco nenhuma coisa estética em mim, é tudo natural. Essas mulheres feias, tudo cheia de estética, cheia de artifício. Por isso que elas são burras de fazer isso com uma criança de 12 anos. Então, você vê, né, que não é uma brasileira que fez isso. Não é uma brasileira que vai para lá e faz isso. São o quê? Pessoas de fora, mas esses lixos de Portugal não veem isso. Aí generaliza os brasileiros inteiros por esses idiotas aí que vêm de favela e fazem do lugar alheio o que eles fazem nas periferias dele, né? Mas porque eles não visam os brasileiros que têm seu próprio comércio e são atacados por portugueses? Sim, existe. Os brasileiros que têm seu próprio comércio e por inveja são atacados por esses portugueses. Ok? Agora, quando eles vão pro Brasil, uau, é uma delícia para eles, né? Querem ser tratados bons, como rei e rainhas, querem logo a permanência lá, etc. Agora, o inverso não pode acontecer, eles não aceitam, porque ficam com discriminações. Por isso que eu não vou para tal lugar. Para quê? Para passar vexame? Para que mais segurança quando você não tem segurança psíquica? Quando você está sempre psicamente sendo atacado por eles? Para quê? Não adianta, não adianta. No Brasil, você tem medo da segurança pública com pessoas da comunidade?
E em países como Portugal, você não tem a segurança psicológica, porque você está sendo sempre atacado por ser um estrangeiro. Então, para quê? Não adianta, não é mesmo? Não adianta. Então, antes da véia lá, sabe, a véia de Portugal em Paris, falar, ela tem que analisar tudo. Não ser tão estúpida, idiota, sem cabeça, sem inteligência, porque eu sou mais nova do que ela, aparentemente, pelo menos aparentemente falando, e me parece que eu aparento saber mais do que ela. Ela não sabe de porcaria nenhuma e fica aí falando bolsa aí, com esses homens feios que nem lusitanos são. Lusitanos wannabe. Entendeu? E todos eles que não são realmente lusitanos adoram falar mal do Brasil. Só do Brasil. Eles têm uma fixação com o Brasil. Tem um tal de Gonçalo Beiçudo, também do norte da África. O tal Nelson Gonçalves era do norte da África. Aquele lixo lá que matou mulheres e comeu lá em Garanhuns, também vem do norte da África para Portugal, aquele velho nojento, pardo. Os canibais de Garanhuns, Pernambuco, se lembra? Aquele ali vem do norte da África, também em Portugal. Quem mais? Aquele que fala sobre crimes, aí que diz ser português, também vem do norte da África, não é porcaria de lusitano algum também. E vários outros, entendeu? Que se passam por lusitanos, que eram celtas, e não são droga alguma. E eles não veem isto, ok? E ficam generalizando os brasileiros. Então aqueles que estão lá em Portugal, eles têm mais direito a estar em Portugal do que os lusitanos brasileiros. É isto, véia. E todos esses canalhas aí de Portugal que pensam igual. É isso que vocês querem falar? Que eles têm mais direito só porque eles invadiram do norte da África? Né? De que os próprios portugueses lusitanos que saíram para ir para o Brasil há muito tempo atrás? É isto? Vocês nem sabem o que falam, vocês falam, sabe? Sinceramente, gente burra, idiotas. Tanto quanto esses brasileiros aí que vocês julgam.